Bom dia, mais uma vez. Nossa aula de hoje, a gente vai ver a função quadrática, né? Como eu tinha explicado na aula anterior, eu tinha falado na aula anterior que a gente iria ver hoje a função quadrática, ok? Ou função de segundo grau, como muita gente chama, ok? Ou função de grau 2, tanto faz. Na aula passada, né, eu expliquei a função de grau 1, mostrei como construímos o gráfico, mostrei a questão do coeficiente angular, coeficiente linear, o que ele significa, né? Coeficiente linear, né? Ele vai mostrar justamente onde vai tocar o eixo x, né? O eixo y, desculpa, o eixo y, né? E o coeficiente angular faz isso, ó, ok? Que é o ângulo que estaria sendo formado, ou seja, a tangente do ângulo seria exatamente esse coeficiente angular que a gente chama de A, né? Que eu chamei na reta. E hoje a gente vai ver a função quadrática, né? Então, a gente tem função quadrática, ok? Função quadrática ou função de grau 2, né? Função polinomial de grau 2. O termo correto mesmo é função polinomial de grau 2, né? Mas a gente usa aí função de segundo grau. Mas como eu já falei antes, né? Função não tem grau, quem tem grau é polinômio, beleza? Então, vou definir, né, a função quadrática da seguinte forma. Vou pegar, né, uma f de R em R, tá? O que eu vou fazer, né? Meu domínio e meu contradomínio. Não estou falando que isso aqui é minhas imagens, beleza? Então, ó, meu domínio e meu contradomínio. Tranquilo? Então, ó, uma função f de R em R, eu vou chamar ela de quadrática se ela estiver escrito desse jeito, ó. Ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui vocês vão lembrar porque a gente estudou equações quadráticas nos vídeos anteriores, ok? Onde esse A, né, B e C pertence a R, ok? E é claro, né, o nosso A aqui ele tem que ser exclusivamente diferente de zero, né? Porque se A for zero, certo? A gente não tem mais uma equação quadrática, beleza? Então, essa aqui é a definição, a cara de uma função quadrática, né? Função de segundo grau, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui do que seria, né, essa função quadrática. Então, se você tiver uma função desse tipo, ó, f de x igual 3x ao quadrado mais 3x mais 1, ok? Então você tem uma função quadrática, beleza? Temos também uma f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, beleza? Também é uma função quadrática, tranquilo? Do mesmo jeito, f de x igual a menos x ao quadrado mais x, também você tem uma função quadrática, tranquilo? E é claro que, né, os coeficientes, ó, A, B e C, tranquilo? Os coeficientes que acompanham o x, né? Então, ó, x ao quadrado, o coeficiente que acompanha o A, né? O B acompanha o x e o C é o termo independente, tranquilo? Então aqui você tem, né, exemplos de funções quadráticas, onde A é igual a 3, B é igual a 3 e C é igual a 1, tranquilo? Nessa outra aqui, ó, o A é igual a 1, o B menos 2 e o C é igual a 3. Tranquilo? Nessa outra aqui, ó, a gente tem, né, que o A é igual a menos 1, né? Nosso B é igual a 1 e C é igual a 0. Tranquilo? Então a gente tem aqui uma função quadrática. Tranquilo? Depois de eu definir a função quadrática, ó, eu vou mostrar para vocês, né, os zeros, né? Depois que eu mostrar para vocês, a gente vai mostrar os zeros. O que seriam esses zeros, né? As raízes de uma função quadrática, né? Então, o que seriam essas raízes, né? É justamente os pontos, né? Quando eu substituir aqui, ó, o valor de x, eu vou encontrar zero. Ou seja, é justamente onde o y vai ser zero. Vai tocar no eixo x. Isso aqui. Ok? Então, vou mostrar para vocês as raízes, né? Aqui as raízes. Então a gente vai ver aqui as raízes, né? Como que nós vamos ver isso, ó? Lembra que a gente já viu aí
equações quadráticas, então a gente vai aplicar o mesmo método. Então se você tem uma função, né? f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, o que a gente faz para encontrar as raízes, né? Porque a gente vai resolver uma equação, aquele algoritmo de Bhaskara é para equação. Então a gente faz isso aqui, ó, faz f de x igual a zero, ou seja, é justamente onde o termo y, né? Porque o termo y é igual a f de x, é justamente onde o termo y vai ser zero, certo? Então a gente vai ter coordenadas x1 e x2, ou x', x2', como você quiser chamar. Ok? Então a gente vai fazer, ó, então, ax quadrado mais bx mais c é igual a zero. Ou seja, chegamos numa equação quadrática. E a equação quadrática você pode resolver por soma e produto, né? Aquele algoritmo de Girard que eu passei. Ou também aquele algoritmo de Bhaskara, né? Você pode utilizar, né? Que é o mais utilizado, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual, né? b quadrado menos 4ac. Beleza? Você pode aplicar esse método aqui, ó, para extrair as raízes. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer, né? Aplica esse método aqui, ó, para a gente encontrar as raízes dessa função quadrática. Tranquilo? Vou passar um exemplo aqui para a gente fazer. Então, ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. f de x é igual, né? x ao quadrado mais 5x mais 6. Tranquilo? Então, vamos encontrar aí, ó, as raízes. Para que a gente vai fazer isso? Para a gente jogar no gráfico, né? Depois a gente começar a esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Ó. Só para vocês situarem, ó, o A é igual a 1, B é igual a 5 e C é igual a 6. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Então, x é igual, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ok? Onde delta é igual, né? b quadrado menos 4ac. Então eu vou fazer, ó, quem é delta para mim, né? O delta é igual b quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Certo? Então delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Ok? Então delta é igual a 1. Eu venho e jogo aqui, ó. Então x é igual a menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então x é igual, né? Menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então daqui, ó, você pode tirar, ó, que x' é igual a menos 5 mais 1 sobre 2, que é igual, né? Menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. E o outro, x2' é igual, né? Menos 5 menos 1 sobre 3. Isso é igual a menos 6 sobre 2 dá menos 3. Então, o x' menos 2 e x2' menos 3. Ou seja, encontrei as raízes, ó. Encontrei as raízes da minha função quadrática. Beleza? Então, se eu encontrei, apliquei o método de Bhaskara lá, né? Encontrei. Então, agora, ó, a gente já sabe, né? Quem é A, quem é B, quem é C e quem é x' e x2'. Então, eu já fiz, ó. O x' é igual a menos 2. x2' é igual a menos 3. Pra que nós vamos fazer isso, né? Pra gente construir o gráfico depois. Beleza? Para a gente construir gráfico, a gente tem que saber, né, como que vai ser esse gráfico, como que vai ficar, né, a concavidade desse gráfico. Porque função de grau 2, o gráfico é parábola, ok? Parábola, concavidade para cima ou para baixo. Beleza? E que mais, né? A gente vai olhar essa concavidade a partir do A, certo? Então eu já vou passar logo, né, para a gente construir o gráfico da função quadrática, tranquilo? Então, ó, o que eu posso fazer, né? Então, ó, depois que eu encontrei as raízes, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a minha parábola tem concavidade para cima ou para baixo, ok? Como que eu vejo isso, ó? Então, ó, se você tiver, né, f de x igual, né, a ax quadrado mais bx mais c, esse a aqui, ó, se a for positivo, a concavidade, ela é o quê? Para cima, né? Para cima. Ok?
Se A for negativo, ó, a concavidade é para baixo, ok? Então, só para vocês se situarem, beleza? O que seria essa concavidade para cima e para baixo, né? O que eu estou falando? Estou falando isso aqui, ó. Se A for positivo, você vai ter parábolas, né, que faça isso, ó. Isso aqui e isso aqui, ok? Isso aqui que eu quero dizer com concavidade para cima, tranquilo? Se A for negativo, ó, é isso aqui que a gente vai ter, ó. Aqui, aqui ou aqui, ok? Só estou mostrando o tipo da... a questão da concavidade, ok? Não importa se vai tocar aqui no eixo X, se tocar do mesmo jeito, ó, concavidade para cá, ó. Tranquilo? Concavidade para baixo, beleza? Quando que vai ser concavidade para baixo? Quando esse A aqui for negativo, ok? E aqui do mesmo jeito, ó, quando o A for positivo, a concavidade ela é para cima. Tranquilo? Então, o que você vai olhar quanto à concavidade? Ó? Olha para esse A aqui, ó. Esse termo aqui. Tranquilo? Então, ó, a gente vai fazer aqui, seguindo esse exemplo, né? Seguindo esse exemplo, então, a gente já vai poder definir, né? Se a função tem concavidade para cima ou para baixo, ó. O A é igual a 1. Então, se A é igual a 1, ele é positivo, né? Então, significa que a concavidade, ó, é o quê? Para cima. Ok? Então, a gente já tem isso. Ok? Depois de encontrado as raízes, né? E mostrado que a concavidade, né? E verificado que a concavidade é voltada para cima da parábola, aí você pode esboçar o gráfico. Ok? É claro que, né? A gente vai ver até onde vai, né? A nossa parábola, né? A nossa concavidade, através do y vértice e x vértice. Beleza? Mas eu vou passar depois, lá na frente. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar um exemplo, ok? Vou pegar um exemplo aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Tranquilo? Beleza? Então, ó, vou pegar isso, né? Então, como que eu vou encontrar as minhas raízes, né? Então, você pode colocar, né? Então, como que ficariam as minhas raízes, né? Primeiro, né? Você já sabe que A é igual a 1, B igual a 6 e C igual a 8. Beleza? Então, você vai encontrar as raízes, ó. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Onde delta é igual, né? B quadrado menos 4AC. Beleza? Então vamos ter, ó, delta é igual B, né? Que é 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Então delta é igual a 36 menos 32. Então delta é igual a 4. Tranquilo? Beleza? Então, ó, se delta é 4, ó, então eu venho e jogo aqui, ó, x é igual, né? Menos 6, mais ou menos a raiz de 4, sobre 2, vezes 1. Certo? Então, x é igual menos 6, mais ou menos 2, dividido por 2. Então, eu vou para x', ó. X' é igual a menos 6, mais 2 sobre 2. Isso aqui dá menos 4 sobre 2, isso aqui dá menos 2. Ok? E o x duas linhas é igual a menos 6, menos 2 sobre 2. Menos 8 sobre 2, isso dá menos 4. Então, minhas raízes deu menos 2 e menos 4. Ok? Então, se eu encontrei as raízes, o que eu vou fazer, né? Vou guardar elas aqui para eu esboçar o gráfico. Beleza? Então, já encontrei as raízes, que é menos 2 e menos 4. Então, ó, meu x' que eu acabei de encontrar é igual a menos 2 e x duas linhas é igual a menos 4. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora, né? Vou verificar meu A. Se meu A é positivo, então A é positivo, né? Ou seja, A é igual a 1, que é maior que 0. Então, a concavidade ela é voltada para cima. Então, vamos lá, ó. Aqui e aqui.
1, 2 e 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Deixa eu só chegar para lá, ficar melhor. Então, aqui e aqui. Opa. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? Justamente porque, ó, minhas raízes, né? Então, minhas raízes, ó, é justamente menos 2 e menos 4, as raízes que eu encontrei. Beleza? Aí, ó, o que eu vou fazer agora? Ó? Menos 1, 2, 3 e 4. O que eu vou fazer, né, para esboçar o gráfico, né? Quando a gente começa a esboçar gráfico, o que a gente faz? Pega valores para x e encontra y, ok? Então, isso que a gente faz, ó. Então, vou fazer aquela regrinha, ó. X e y, ok? Então, ó, quando o x for zero, né? Quando o x for zero, vou pegar valores para x, ó. Vou pegar, né? Menos 1, vou pegar o menos 5, né? Menos 5. Menos 4 eu sei que vai dar 0. Menos 3. Menos 2. Menos 1 e 0. Ok? Vou pegar esses valores. Por que eu vou pegar esses valores? Porque as minhas raízes já estão aqui. Então, o meu gráfico vai dar aproximadamente assim, ó. Beleza? Então, o que eu vou fazer, né? Vou substituindo, ó. Então, eu tenho que pegar, ó. Quando o x for menos 5, eu substituo aqui. Beleza? Então, quando o x for menos 5, ó, eu vou substituir lá, ó. Então, vai ficar, né? Menos 5 ao quadrado, mais, né? 6 vezes menos 5, mais 8. Ok? Isso aqui é igual a quanto, ó? 25 menos 30, mais 8. Então, isso aqui dá 33, menos 30, isso aqui dá 3. Então, quando o x for menos 5, y dá 3. Então, eu venho e marco aqui, ó. Menos 5 tá aqui, né? Então, dá 3, ó. Tá aqui. Ok? Quando o x for menos 4, né? Eu já encontrei que menos 4 é uma raiz. Se é raiz, quando o x for menos 4, y dá 0. Ok? Então tá aqui, ó. Agora o que eu vou ter, né? Quando o x for menos 3. Quando o x for menos 3, ó. Eu venho e olho aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes menos 3, mais 8. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 18, mais 8. Ok? Então aqui dá 17, menos 18. Isso aqui dá menos 1. Então quando o x for menos 3, ó, y dá menos 1. Ok? Então a gente tem isso. Quando o x for menos 2, ó, dá 0. Ó. Dá 0 aqui, que é uma das raízes. Ok? Quando o x for menos 1, né? Quando o x for menos 1, quanto que vai dar y, né? Então, eu venho e faço do mesmo jeito, ó. Quando o x for menos 1, então menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, mais 8. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 6, mais 8. Aqui dá 9, menos 6 dá 3. Ou seja, quando o x for menos 1, dá 3 de novo, ó. Então tá aqui. Ou seja, ó, eu falei para vocês que o gráfico de uma função de grau 2 é uma parábola, ok? Então, parábola seria uma coisa assim, ó, tá vendo? Ó? Até onde que tá indo a minha parábola? Porque o menor valor que eu encontrei, ó, deixa eu colocar aqui, né, que eu não coloquei. Quando o x for menos 3, dá menos 1. Quando o x for menos 2, dá 0. Quando o x for menos 1, deu 3. E quando o x for 0, ó, quando o x for 0, né, só substituir o 0 aqui, aqui dá 0 e sobra 8. Então dá 8, vai tocar lá no 8, lá em cima, ó. Então, ó, o gráfico é uma coisa assim, ó. Então, tá aqui a minha parábola, ok? Aí, o que a gente vai fazer depois, ó? Pra gente esboçar, né, os outros gráficos, né? Porque aqui foi fácil encontrar até onde vai, né, a minha parábola, né? Até onde vai, até o menor valor que ela assume, ou seja, que o valor de y assume, para eu fazer essa voltinha aqui, ó. Como que eu vou determinar isso aqui? Vou determinar isso através do y-vértice e do x-vértice, que é o que a gente chama de vértice da parábola, ok? Então, como eu falei, para a gente construir o gráfico, né, esboçar gráfico de função, joga valores para x e encontra y.
Beleza? Então, ó, a gente já viu que menos 4 e menos 2 são raízes, então é justamente onde vai tocar o eixo x, né? Então é onde vai tocar aqui o eixo x, aqui é o eixo y, então é justamente onde vai tocar o eixo x, ou seja, quando o y for zero, né? Então isso aqui a gente chama das raízes. Tranquilo? Vou passar outro exemplo para a gente fazer, beleza? Então, ó, vou passar outro exemplo, ó. Menos x ao quadrado mais 1. Tranquilo? Beleza? O que que a gente vai ter, né? Pra gente esboçar o gráfico, né? O objetivo nosso seria esboçar o gráfico da parábola. Beleza? Como que eu poderia fazer isso? Então, primeiro eu vou identificar A, que vale menos 1, B vale 0 e C vale quanto? 1. Ok? Então você pode jogar lá em Bhaskara, se você quiser, pode jogar em Bhaskara, né, para você encontrar as raízes. Aí primeiro você faz, né, f de x igual a 0, então menos x ao quadrado mais 1 é igual a 0. O que você pode fazer, né? Você pode passar esse x ao quadrado para o outro lado ou multiplicar por menos 1, tanto faz. Tá? É o que for mais fácil para você. Você pode aplicar Bhaskara. Então, x é igual a menos b, já vou fazer direto, né? Menos 0, mais ou menos a raiz de 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 1. Ok? Dividido por 2 vezes quem? Menos 1. Então isso aqui é igual, né? Mais ou menos a raiz de menos com menos dá mais, então dá 4 sobre menos 2. Ok? Então o que que a gente vai ter? Então a gente vai ter, né? Mais ou menos 2 dividido por menos 2, certo? Então o x' ó, é igual, né? Vou pegar o positivo, mais 2 sobre menos 2, isso aqui dá menos 1, ok? E depois eu vou ter x duas linhas é igual, né? A menos 2 dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais, então dá mais 1, ok? Então eu já tenho as minhas raízes, são exatamente, né, mais ou menos 1. Tranquilo? Então eu já tenho minhas raízes. Vou apagar isso aqui. Então x' é igual a menos 1. X duas linhas é igual a 1. Beleza? Então o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer agora? Vou jogar valores para x e encontrar y. Beleza? Então... 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Então, ó, o que eu vou fazer? Jogar valor para x e encontrar y. Ó, vou pegar aqui, ó, x igual a menos 2, ok? Menos 1, 0, 1 e 2, ok? Então vou lá, ó. Então, ó, quando o x for menos 2, olhe para cá, né? Minha função está aqui, ó. Então vai ser, ó, menos 2 ao quadrado mais 1, ok? Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1. Isso aqui dá menos 3. Então quando o x for menos 1, menos 2, y dá menos 3. Ok? Então, ó, tá aqui e aqui, ó. Beleza? Então seria isso. Quando o x for menos 1, certo? Quando o x for menos 1, é o que a gente encontrou de raiz, ó, tá vendo? Então, y dá 0. Quando o x for 0, certo? Quando o x for 0, né? Menos 0 ao quadrado, mais 1, isso aqui dá 1. Então, dá 1. Quando o x for 1, substituindo, né? É justamente uma das raízes, então y dá 0. Ok? Quando o x for 2, né? Vai ficar, né? Menos 2 ao quadrado mais 1. Isso aqui dá menos 4 mais 1, volta no 3 de novo. Ó. Então no 1 dá 0. No menos 1 deu 0. Quando o x for 0, né? Y dá 1. E quando o x for 2, volta no menos 3. Ok? Então, volta no menos 3. Tá aqui. Então, o que eu fiz, né? Joguei valores para x e encontrei y.
Então a nossa parábola dá justamente isso aqui, ó. E aqui. Então tá aqui. Essa aqui seria a nossa parábola. Lembra que eu falei, né, da concavidade? Quando o A for negativo, se A for negativo, ó, e nesse caso o A é negativo porque A é menos 1, então a concavidade é para baixo. Tranquilo? Aí eu falei para vocês, né, até onde que eu vou com a minha parábola, né? Até onde que eu vou com esse ponto máximo aqui, né? Ou ponto mínimo, né? Maior valor. Né? É o que a gente vai chamar de x-vértice. Ok? Então a gente vai chamar de x-vértice e y-vértice, que é o que eu vou passar agora. Tranquilo? Então, o que seria esse vértice, né? Então, se você tiver, né, uma parábola desse tipo, ó, então esse aqui é o que a gente vai chamar de vértice da parábola. Ó. Ele vai ter uma coordenada xv e uma coordenada yv. Ok? Então, ó, isso aqui é o que a gente vai chamar de vértice da parábola. Ou seja, é o maior valor, né, que y vai assumir. Ok? O maior valor que y vai assumir se A for negativo, né? E se A for positivo, né, como a concavidade é para cima, então o menor valor que y vai assumir, né, é justamente também nosso y-vértice. Ok? Então a gente vai ter, como que nós vamos encontrar esse y-vértice e x-vértice? Ó? X-vértice é dado menos b sobre 2a, ok? E o y-vértice é dado menos delta sobre 4a. Então é isso que a gente tem, as coordenadas do x-vértice e do y-vértice. Então, ó, x-vértice e y-vértice. Para que nós vamos saber isso, né? Você pode, deixa eu ver aqui, né? Vou colocar aqui. Então, para que a gente tem que saber isso? Para a gente ver, quando a gente for esboçar o gráfico, ou for construir o gráfico lá, até onde que você vai com a sua curvinha, ok? Porque até então a gente não sabe até onde que a gente vai com a curvinha, tranquilo? Então, ó, vou passar um exemplo para a gente esboçar o gráfico. Então, para a gente esboçar o gráfico, o que a gente vai fazer, né? Vou até colocar aqui um macetezinho para vocês, se vocês quiserem, né? Então, ó, para esboçar o gráfico, né? Você determina, né, no esboço. Você vai determinar, ó, pode fazer, né? As raízes, ok? As raízes. Depois, não necessariamente nessa ordem. Se você quiser determinar primeiro o y-vértice e x-vértice, pode determinar primeiro, ok? Ou as raízes também. Depois você determina, ó, o vértice, ok? Depois você determina o vértice, tranquilo? Aí o que você vai saber, né? É claro que isso aqui já me diz, ó, se A for positivo, né? Ou A for negativo. Por quê? Se A for positivo, a concavidade é para cima. Se A for negativo, a concavidade é para baixo. Beleza? E depois disso aqui, ó, o que você faz, né? Aí você vai jogar valores para x e encontrar y. Beleza? Se você quiser. Ou então, baseado nisso aqui, nas raízes e no vértice, né? Você já pode construir o gráfico. Aí fala assim, Farla, mas e se não encontrar raízes, né? E se não tiver raízes, né? Aí a gente vai para outro caso, ou seja, determina o vértice, né? E joga valores para x e encontra y. Tranquilo? Então, ó, se não tiver raízes, né? Aqui, ó, é aquele caso lá, né? Como a gente viu de equações quadráticas, né? Porque, ó, se delta for positivo, né? Você tem x' diferente de x duas linhas, né? E aqui x' e x duas linhas são reais, né? São reais, ok? E depois, ó, se delta for igual a zero, a gente tem que x' é igual a x duas linhas. E ainda assim são reais, ó. São reais. E se delta for negativo, né? Não existe x' e x duas linhas, ó. Não existe, né? X' e x duas linhas. Ou seja, não existe raízes reais, ok? Quando? Quando o delta for negativo, ó. Então, se delta for negativo, você consegue construir do mesmo jeito o gráfico. A única coisa que vai ser diferente é que não vai tocar o eixo x, ok? Então, ó, como eu estava falando, né?
Então eu vou passar um exemplo para vocês, né? Com delta é negativo, com delta igual a zero e com delta maior que zero. Tranquilo? Então, ó. Então aqui para o esboço do gráfico, né? Do gráfico, ó. O que você tem que fazer primeiro, né? É uma dica, não é regra não, tá? É só uma dica. Encontra as raízes e o vértice, né? Se não tiver raízes, você pula pro vértice, ok? Aí o terceiro passo, ó. Terceiro passo, joga valores para x, né? Para x e encontra y. E encontra y. Beleza? Não é regra, como eu falei, é uma dica só, ok? Para ficar mais fácil para você. Tranquilo? Então vamos lá pro exemplo, né? Primeiro eu vou passar um exemplo para vocês, ó, com delta, né? Vou passar isso, né? Com delta sendo maior que zero, tá? Isso aqui é para você ver, né? Com delta sendo maior que zero, como que a gente vai ficar, ok? Então eu vou passar, ó. F de x é igual, né? A x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? O que eu vou fazer? Eu já vou colocar minhas raízes direto, beleza? Porque aí o que você tem que fazer, né? Você faz lá, ó, f de x igual a zero, então x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Você vai resolver essa equação quadrática, beleza? Você vai resolver essa equação quadrática e encontrar as raízes, tranquilo? Então quando você resolver encontrar as raízes, você vai encontrar assim, ó, que x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 3. Ok? Você vai encontrar isso quando você resolver. Beleza? Então, ó, o que a gente tem, né? Aquele passo lá, eu encontrei as raízes, eu sei que A é positivo, porque A é 1, né? A igual a 1, certo? O A é 1. O que eu vou fazer agora, ó? Em vez de eu jogar valores para x e encontrar y, eu vou para o vértice, ok? Como que eu encontro o vértice, ó? O vértice, né? Seria, ó, o x-vértice é menos b sobre 2a, ok? Menos b sobre 2a. Deixa eu chegar para cá. Então, ó, o vértice, né? O vértice seria, né? A coordenada x-vértice é menos b sobre 2a. E o y-vértice é menos delta sobre 4a. Ok? Então a gente vai encontrar esse vértice. Beleza? Então como que ficaria? Ó? O x-vértice é igual a menos